E aí, queridos, vamos começar então a correção da semana 2 do PET volume 2, terceiro ano, História, e o tema é Revolução Russa. Eu vou fazer uma breve introdução para vocês aqui sobre a Revolução Russa antes da gente entrar propriamente dito nas atividades, tá? Espero que tenham paciência de ouvir, né, porque é bom e contribui para o conhecimento de vocês, até porque vai auxiliar vocês a saberem o que vocês estão fazendo nessas atividades, né? Mas então, devemos lembrar que a Revolução Russa começou quando a Rússia ainda fazia parte aí da Primeira Guerra Mundial, estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, estava mandando pessoas, soldados para lutar na Primeira Guerra Mundial. E muitos historiadores falam que a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial contribuiu decisivamente para que ocorresse a Revolução Russa. Por quê? Porque o Império Russo daquela época era muito grande, era muito extenso. E a população era formada em sua maioria de povos de outras nacionalidades que eram constantemente reprimidos e impedidos de expressar suas ideias e práticas. O governo estava nas mãos de uma monarquia absolutista e o soberano lá era chamado de czar, era visto como assim, o eleito de Deus para governar. E nessa Rússia czarista não havia assim, limites legais para o poder do czar. Ele fazia, mandava e desmandava da forma que desejava. E não existia, inclusive, a liberdade de expressão de imprensa, livros, jornais, tinha tudo uma forte censura. Então, as pessoas, os camponeses que viviam na Rússia, eram em torno de 80% da população. E grande parte deles viviam em extrema penúria, tendo que pagar altos impostos ao governo, pelo uso da terra. E havia, assim, um grande número de analfabetismo, a população era muito sofrida. Quando eles arrumavam aí um método aí de arrendar as terras, esses camponeses eles eram quase que escravizados trabalhando nessas terras. Então, a vida da população, no caso aí de 80% dessa população, era de extrema penúria mesmo. Aí, eles não queriam, inclusive, continuar na guerra, Esses camponeses, além de sofrer, ainda eram recrutados para ir para a guerra. Então, uma das coisas, que ajudou aí a revolução a eclodir foi essas pessoas vivendo em extrema penúria, a falta de distribuição de terras, e essa participação também da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos aí para a atividade. Atividade 1. Analise o texto a seguir. No caso do fim de servidão decidido a 18 de fevereiro de 1861, o czar Alexandre II libertou 40 milhões de camponeses sem alterar substancialmente a estrutura fundiária tradicional, evitando o confisco generalizado e a redistribuição de terras, como reivindicavam os diversos movimentos populares russos. Mesmo a compra por parte do governo de propriedades que seriam distribuídas aos trabalhadores rurais livres dos nobres não conseguiu a simpatia popular, pois as propriedades eram entregues às aldeias, mir, que por sua vez repassavam os lotes aos camponeses mediante indenização ao Estado em prestações pagas durante 49 anos, transformando-os na prática em verdadeiros servos do Estado. Era um quadro de estímulo à tensão social, já que muitos desejavam bem mais do que conseguido, e o czarismo optava por quase nada ceder às reivindicações nacionais. Aí vem a primeira pergunta. Por que a política orientada para os trabalhadores rurais na gestão de Alexandre II não atendeu plenamente o conjunto desse grupo social? Aí eu coloquei trecho do texto. Porque com o fim da servidão ele libertou 40 milhões de camponeses, porém não alterou a estrutura fundiária. Ele não confiscou as terras e nem as redistribuiu como era esperado e reivindicado pelos diversos movimentos populares russos. Letra B. Apesar de assegurado o fim da servidão, o czar Alexandre II evitou o confisco generalizado e a redistribuição de terras,
como reivindicavam os diversos movimentos populares russos. De que maneira se explica a transformação dos trabalhadores rurais em servos do Estado? Mesmo aí essas propriedades, compradas pelo governo, que seriam distribuídas aos trabalhadores, eram entregues às aldeias e as mesmas entregas aos camponeses. E aí eles tinham que fazer o quê? Pagar uma indenização durante 49 anos, tornando os trabalhadores rurais em servos do Estado. Então eles não recebiam essa terra para eles viverem, trabalhar e cultivar e tal, assim do nada, né? Eles tinham que pagar por essa terra, pagar uma indenização, e essa indenização durava 49 anos. Aí nós temos dois textos, texto 1 e texto 2, que eu não vou lê-los, porque senão nós vamos tomar muito tempo aqui, tá? Vamos para as questões. Como se caracterizava a situação do operariado russo no período que se procede à Revolução Socialista? Neste texto aqui vai falar, né? Não haviam escolas, era um comum trabalhador infantil, o trabalho infantil. Os que trabalhavam eram agredidos com socos e cacetadas. São informações que estão no texto, tá? Você pode ir lá e copiar. Recebiam um pedaço de pão preto, alimentavam-se mal, eram sufocados com a poeira e o ar viciado e dormiam no chão, próximo a vermes. Ambientes propícios a doenças e traumas, eram praticamente escravizados. São informações que eu retirei do texto. Ainda mais fala aqui, que nesse pedaço aqui, que eles trabalhavam para receber o que equivalia a um pedaço de pão preto, né? Tipo, trabalhavam muito para receber nada. Letra B. Explique, segundo a petição de 1905, qual a expectativa desses trabalhadores em relação ao imperador da Rússia. Na petição, eles vão, escrever para o imperador, para o Nicolau II, pedindo que ele socorresse essas pessoas, que ajudassem, porque eles estavam passando por muito sofrimento. Então, o que eles esperavam? A expectativa desses trabalhadores era: eles esperavam que o imperador Nicolau II desconhecesse todo o sofrimento que passavam e que, uma vez que o imperador soubesse da aflição do seu povo, ele daria aos seus súditos melhores condições de trabalho. O imperador era uma esperança de uma vida melhor para esses camponeses, para esses servidores, para esses operários, né? Mas o imperador não desconhecia do que acontecia. Então é isso, né? Nós terminamos por hoje. A correção foi pouquinhas perguntas aí, né? Se você gostou e foi útil, curte, compartilhe, se inscreva e também estou disponível aí no Instagram, @KésiaBotelhoReal.